Você já ouviu falar de paisagismo sustentável? Você sabe o que significa? Como ele é feito? Quais são os elementos principais de um paisagismo sustentável? E o mais importante, para que a gente deve preferir o paisagismo sustentável e não o paisagismo tradicional? Se você quer saber mais sobre o assunto, fica comigo. Meu nome é Carol e eu trabalho com paisagismo sustentável há algum tempo. Antes disso, eu fui professora universitária na área ambiental. Quando eu decidi migrar de profissão, de carreira e fui trabalhar com planta, o paisagismo tradicional, ele não me parecia muito legal. Muito uso de agroquímico, fertilizantes e agrotóxicos, uma grande quantidade de espécies exóticas e principalmente invasoras que trazem uma série de malefícios para o ecossistema. Uma troca de plantas, muitas vezes só para que elas estejam bonitas ali, sem realmente considerar a questão da saúde dessa planta. E para que mantenha a planta, para que essa planta se mantenha bonita e viva, a quantidade de fertilizante, de adubo químico e agrotóxico, inseticida, fungicida, bactericida e todos os sidas que existem eram aplicados em grandes quantidades. A remoção da vegetação natural, muitas vezes feita até com corrente, aqueles tratores imensos levando a vegetação natural para colocar ali uma vegetação completamente exótica, porque era considerada mais bonita. Na história do paisagismo, a gente tem diversas soluções muito melhores. E Roberto Burle Marx foi um dos pioneiros exatamente por utilizar espécies nativas em seus projetos de paisagismo. Infelizmente, como tudo, o paisagismo se perdeu em diversos momentos. E a gente vê por aí vários jardins imitando os jardins europeus, japoneses. E o problema disso é que, na maioria das vezes, as espécies não estão adaptadas àquele bioma, àquele clima, àquele solo, ou seja, ao nosso clima, ao nosso solo, ao nosso bioma. Além de tudo, existe uma supressão da vegetação original. E isso é, com certeza, um problema. Determinadas espécies são endêmicas, isso significa que se encontram apenas em determinados lugares. E se esse for o caso, de uma dessas espécies que você removeu, você pode estar acelerando ou até mesmo facilitando a extinção de uma espécie, que pode ser importante em algum momento. Obviamente que esse tipo de atitude causa um desequilíbrio ambiental considerável, já que as plantas são a base da teia alimentar. E de repente, se você tira uma vegetação que determinados organismos, determinados animais usam para alimentação, e esses animais não se adaptam à vegetação que você colocou ali, a gente vai ter um problema. Consequentemente, esses animais sumindo, outros sumirão, outros virão, e a gente vai ter uma troca desse bioma, dessa teia alimentar, desse ecossistema. Esse ecossistema ele vai ser profundamente alterado muitas vezes. Mas tem outras questões a se considerar. As espécies exóticas colocadas ali, muitas vezes, elas podem atrapalhar a vegetação nativa, porque elas se sobrepõem a essa vegetação nativa, ocasionando a morte desses outros indivíduos. Existem diversos exemplos assim na história do paisagismo. Se vocês quiserem saber mais, comenta aqui que eu faço um outro vídeo falando só desses casos para vocês. O objetivo do paisagismo é sempre integrar o homem à natureza. O objetivo do paisagismo é criar nos espaços urbanos espaços integrados com a natureza, espaços de bem-estar. O paisagismo sustentável, na verdade, ele poderia talvez ser chamado de paisagismo original, porque depois do paisagismo, de certa forma, se perder e se concentrar apenas nas questões estéticas, o paisagismo sustentável vem com a proposta de fazer essa mesma conexão do homem com a natureza, dos espaços urbanos com os espaços naturais, de uma maneira menos agressiva, de uma maneira mais saudável para o planeta e para as pessoas, para os animais que ali convivem, respeitando o bioma de origem, as espécies de origem, os ciclos da terra, respeitando os nutrientes naturais do solo, respeitando
a fauna local, os bichinhos que ali se encontram, inclusive os insetos, gente, porque eles fazem parte do bioma. Uma outra vantagem do paisagismo sustentável é que ele costuma ser bem mais barato. Exatamente porque a gente já aproveita as espécies que tem. Então, quando a gente vai fazer um paisagismo sustentável numa residência, é de bom tom aproveitar os móveis, aproveitar os vasos, aproveitar as plantas que essa família já tem. Ou que essa empresa já tem. Porque, além disso, baratear bastante os custos do projeto, também minimiza a quantidade de lixo. Se você está usando um vaso que a pessoa tem e só dando uma cara nova, você não está jogando fora o vaso e nem adquirindo outro. Consequentemente, você está minimizando os resíduos que a gente joga na natureza. Então, são vários os elementos. Eu, quando faço paisagismo sustentável em algum lugar, eu sempre tento colocar uma composteira no meio desse projeto, com o objetivo de gerar adubo orgânico para aquele jardim, para aquele paisagismo, minimizar os resíduos descartados, os resíduos orgânicos que poderiam estar indo para um aterro sanitário ou para um lixão, e implementar novos hábitos em mais uma família ou mais uma empresa. As plantas que estão presentes nesse paisagismo sustentável, elas são sempre muito mais saudáveis. Uma outra vantagem é que em espaços comerciais, eu já fiz vários jardins em pousadas, em hotéis, que são lugares de grande circulação, ou mesmo residências onde tem cachorro, criança, gato, pets em geral, e crianças. Você pode ter alguma contaminação desses indivíduos com agrotóxicos, por exemplo. E se você não os usa no paisagismo, fica menos perigoso para esses indivíduos. Não fica aquele jardim que você se preocupa se a criança está chegando perto, porque pode ter veneno ali. Imagina que coisa horrível a sua criança ir colocar a mão na plantinha e você dizer, não põe a mão aí, porque tem inseticida. Tem veneno na planta. Tem veneno na planta é uma coisa bem complicada de se dizer para uma criança. E é sempre importante a gente lembrar que espécies utilizadas exclusivamente para ornamentação, ou seja, plantas ornamentais, como a gente chama, costumam ter uma utilização de agrotóxico muito maior do que as alimentícias. Exatamente, porque como a gente não vai comer, então eu posso colocar o quanto eu quiser de agrotóxico, e não é bem assim, porque afinal a gente está contaminando o solo, água, a atmosfera e as pessoas que trabalham com essas plantas. Depois, você tem um residual nessas plantas, que obviamente pode acabar contaminando a gente. Tanto que flores alimentícias, quando você compra em garden, né, que são utilizadas na verdade para o paisagismo, elas não são recomendadas para alimentação. Para que você possa consumi-las, você precisa esperar um ciclo todo, ou seja, que elas troquem toda a floração, no mínimo uma vez, mas o ideal seria esperar até mais, para que você garanta que essas flores não têm nenhum resíduo de agrotóxico. Sendo assim, o paisagismo sustentável, ele vem com uma proposta diferente e muito mais amiga do nosso planeta. É possível colocar dentro desse paisagismo algumas punks, flores comestíveis e diversas outras espécies que também servem para alimentação. A gente pode utilizar coroa de abacaxi, fica lindo no meio de um jardim. Eu falando assim pode parecer que não, mas fica. Quando elas crescem, elas ficam bonitas. E mesmo que elas acabem não produzindo abacaxi ou demorando muito tempo para produzir o abacaxi, o efeito paisagístico é muito bom, é muito bonito. E a gente tem uma série de outras plantas que podem ser utilizadas. Tem uma planta muito bonita que eu gosto bastante, a Bertalha coração, que as folhas são em formato de coração e ela tem umas florzinhas lindas, que fica muito bonito no paisagismo. Entre outras tantas punks e outras tantas plantas que a gente pode utilizar. Se vocês quiserem, eu posso gravar uma parte 2 desse vídeo com as principais plantas que eu gosto de usar. Lembrando que sempre a gente deve levar em consideração o bioma, o clima, a região que a gente está fazendo o jardim, o projeto de paisagismo. Tchau, verdejantes, eu vejo vocês no próximo vídeo.